Boa noite, pessoal, tudo bem? Estou aqui gravando o vídeo para mostrar para vocês um pouquinho da configuração do Ubuntu e algumas modificações que eu fiz aqui para deixar o Ubuntu um pouquinho mais interessante, mais do jeito que eu gosto. Aqui tem uma barra aqui personalizada, né, o Dash to Dock. Aqui tem algumas alterações aqui na barra de atividades também. Então é isso. Então vamos lá. Vou baixar aqui a versão recomendada pela Kenzie, que é 18.04, que é a penúltima versão stable, né? Long support, que é sempre ano par, ponto 04, né? Ano 18, no caso 04 é abril. Então as versões long support são sempre lançadas de 2 em 2 anos em abril. Então 16.04, 18.04, 20.04 e por aí vai. Então, até conversei com o pessoal da Kenzie, né? Se não podia instalar o 20.04, aí eles recomendaram instalar o 18 porque, como já tem 2 anos, então tem muito mais patches de segurança, correções, né? Então a gente vai ter menos problemas com essa versão aqui. Então vamos lá. Então vamos baixar, né, nesse link aqui, vou deixar o link para vocês depois. Baixar a imagem, tá? No caso eu já baixei. Aí o que acontece? Essa imagem aqui você vai fazer ou gravar num DVD, né? Os que ainda tem gravador de DVD, ou fazer um pendrive de boot, tá? Para fazer o pendrive de boot no Ubuntu você vai precisar de algum programa, né? Então, por padrão, tem esse criador de discos de inicialização, tá? Se ele não vier, é só ir lá no Ubuntu Software, que a gente vai ver, instalar alguns programas com ele depois. Aí você pesquisa aqui, disco inicialização. Deixa eu ver se ele vai encontrar. É isso aí, ó. Startup Disk Creator ou disco de inicialização. No caso aqui eu já instalei. Tá? E no Windows tem um programinha aqui bem bacana, que é o Universal USB Installer. Aí com ele também você faz o pendrive de boot no Windows. Então é bem tranquilo, baixa o programa, baixa a ISO, né? Você seleciona o Ubuntu, coloca a imagem que você baixou, coloca o pendrive, né? Colocar o pendrive antes de abrir o programa na realidade e clica em Create e ele faz o pendrive. Aí com o pendrive de boot ou DVD, você reinicia o computador e aperta o botão para selecionar o disco que você quer dar o boot, né? Por exemplo, no notebook da Dell é F12. Aí você seleciona o pendrive e começa a instalação. Vou cancelar aqui que eu já fiz o download. Beleza, aqui eu vou fazer a instalação com VirtualBox, tá? Para ficar mais fácil de fazer a captura da gravação, né? Tô fazendo a gravação com OBS Studio, programa, um software livre bastante usado para gravação de vídeo e transmissão. E, e também para comparar, né, o resultado do Ubuntu com o que eu estou instalando com o que eu já tenho instalado aqui. Então vamos lá. Aqui no caso, para fazer o boot, eu vou em configuração, armazenamento. Aqui na imagem de DVD, né, eu seleciono aqui, imagem de disco e coloco a ISO que eu acabei de baixar. Então, ok, vou iniciar para fazer a instalação. Aí aqui ele inicia como se estivesse iniciando o computador. Então ele já detectou o, o pendrive de boot, né? E já está fazendo a inicialização aí do Ubuntu para a instalação. Então aqui no caso a minha dock, ó, ela tá naquele modo inteligente, né? Que você, quando tem janela, ele aparece e quando você maximiza alguma janela ele some, né? Aqui em cima também ele mostra
o título da janela direto aqui em cima para economizar espaço, né? Porque antes tinha, por padrão, tinha duas barras, né? A barra de atividades e a barra da janela. Aí eu fiz uma forma que ele coloca tudo numa barra só. Inclusive os botões de maximizar e minimizar, eles ficam na própria barra de atividades. Ó, aqui ele já carregou o Ubuntu. E vamos fazer a instalação dele. Então, vou colocar aqui português. Só para ficar mais fácil aqui no vídeo, mas aconselho até depois você colocar o sistema em inglês, né? Porque já é o idioma padrão aí na tecnologia, né? A maioria das coisas é tudo em inglês, então já fica mais fácil. Mas aqui pela questão da instalação aqui, para ficar mais fácil o entendimento, eu vou colocar no português do Brasil. Então vamos instalar o Ubuntu. Aqui vai ficar um pouquinho mais demorado, porque eu estou executando uma máquina virtual, né? Então já está ocupando bem mais memória e processamento, mas é isso aí, passando um vídeo para frente se demorar. Aqui a janela dele está pequena porque o sistema não está instalado. Depois que o sistema está instalado, a gente instala o VBox Quest Additions e aí ele aumenta a resolução de tela. Então aqui, ó, ele já pergunta que forma que a gente quer instalar o sistema. Então tem duas formas, instalação normal e instalação mínima, tá? Eu fiz a instalação mínima e depois instalei só os programas que eu queria. No caso aqui, instalação normal, ele já vai instalar o LibreOffice, vai instalar jogos, vai instalar reprodutor de música, de vídeo, esse tipo de coisa. Vou colocar a instalação mínima aqui para ficar mais rápido, tá? Já vou colocar a opção de baixar atualizações enquanto instala, para agilizar depois, tá? E vou colocar aqui a opção de instalar software de terceiro, que é no caso de drive de vídeo, algum drive proprietário aqui da Dell, ele já instala também. Tá, aqui é bem importante, ó. Como que a gente vai instalar o Ubuntu no disco, tá? Então, aqui no meu caso, ele só deu a opção de apagar o disco e reinstalar o Ubuntu, porque é um disco virtual que eu criei que não tem nenhum sistema operacional. Se tivesse o Windows, aí ele perguntaria se quisesse instalar um Windows lado a lado com o Ubuntu, tá? Então, se você quer um computador dual boot, que você escolha quando inicia o computador se quer Windows ou Linux, aí coloca a opção instalar lado a lado com Windows, tá? Se você quiser deixar só o Ubuntu no computador, aí você coloca essa opção de apagar disco e reinstalar o Ubuntu. Só lembra de fazer o backup, porque depois, senão, vai perder aí suas informações, tá? Aqui ele pergunta se quer criptografar, usar o LVM, mas eu vou deixar aqui a opção padrão mesmo. Aqui a seleção de fuso horário, né? Nossa, aqui no caso é São Paulo, que é o GMT-3. Aqui algumas informações. Nome do computador, nome de usuário e a senha. Vou colocar aqui só uma mais fácil aqui para instalar. Aqui iniciar a sessão automaticamente. Quando ligar o computador ele vai entrar do Ubuntu direto sem pedir senha, e aqui ele pede a senha para acessar o Ubuntu. E aí tá começando a instalação. Vou dar uma pausa aqui no vídeo e retorno depois quando terminar, porque aqui não pede mais nada, ele só vai instalar mesmo, a gente não precisa mais intervir aqui no sistema.
Então, pessoal, finalizamos a instalação aqui. Aí o Ubuntu pede para tirar o pendrive e reiniciar. Então, vamos ligar o nosso sistema aqui novamente e continuar a configuração do Ubuntu. Está iniciando agora. Então, quando ele liga, né, conforme a gente configurou, ele pede a senha. Primeiro acesso aqui deve demorar um pouquinho. Na máquina virtual demora mais um pouco também. Mas vamos lá.